O vento rasgava o pátio do pequeno entreposto como uma lâmina invisível. Poeira e areia giravam no ar seco do Wyoming, batendo contra as tábuas velhas do galpão, fazendo os cavalos bufarem inquietos. A diligência ainda nem tinha parado por completo quando ele sentiu o aperto no peito e um aperto estranho, profundo, como se algo antigo estivesse prestes a ser reaberto. Ele se chamava Peter, e fazia 2 invernos que aprenderá a viver com o silêncio. A terra ao redor era dura, ingrata. O mesmo tipo de terra que tomava antes de devolver qualquer coisa. O mesmo tipo de vida que ele levava desde que enterrara tudo o que não conseguiu salvar. A casa. Os sonhos. A ideia de futuro. Restara apenas o trabalho, e a solidão, pesada como o frio que nunca parecia ir embora. A diligência rangeu ao parar. A porta se abriu com dificuldade, e um por um os passageiros desceram rápido, como se quisessem fugir do vento. Homens de chapéus baixos, uma mulher idosa amparada por um sobrinho, um caixeiro com cara de quem não ficaria muito tempo. Então ela apareceu. Desceu devagar, firme, segurando apenas 2 malas de carpete gastas. Não procurou ajuda. Não reclamou do frio. O vestido era simples, já visto dias melhores. Mas o que fez Peter prender a respiração não foi a roupa, e foi o olhar. Não havia medo ali. Havia sobrevivência. Ela ergueu o rosto contra o vento como quem já perderá batalhas demais para se curvar outra vez. O cabelo preso com cuidado, as mãos cerradas nas alças das malas. Aquela mulher não esperava ser salva por ninguém. Peter sentiu algo desconfortável se mover dentro dele. Ele tinha pago $5 por uma esposa. $5 suados, arrancados de 2 invernos cruéis. Um inverno que levou sua antiga vida. Outro que quase levou a fazenda. Para ele, aquilo nunca foi romance. Foi um acordo. Um arranjo duro como tudo no Oeste. Alguém para ajudar na casa. Alguém para dividir o peso. Alguém para não deixar o silêncio gritar tão alto à noite. Era isso que ele achava que estava comprando. A mulher caminhou alguns passos, parou, e olhou direto para ele, como se já soubesse quem era. Você é Peter? Perguntou. A voz era firme. Sem doçura ensaiada. Sem submissão. Ele assentiu. Sou. Meu nome é Geneva. Ela não estendeu a mão. Não sorriu. Apenas disse o nome, como quem finca um marco no chão. Peter pegou as malas. Ela não resistiu, mas também não agradeceu. Apenas seguiu ao lado dele até a carroça, o vento chicoteando o tecido da saia. Ele esperava constrangimento. Esperava silêncio pesado. Talvez até arrependimento estampado no rosto dela. Não houve nada disso. Geneva subiu na carroça com dignidade, sentou-se ereta, encarou o caminho à frente. Quanto tempo até a sua terra? Perguntou. 1 hora, talvez um pouco mais, e respondeu. Então é melhor irmos logo. A luz cai rápido. Ele estalou as rédeas. A carroça começou a andar. Durante os primeiros minutos, só o som das rodas e do vento. Peter não costumava falar muito. Não havia com quem. Mas algo na presença dela, e talvez o jeito atento, talvez o silêncio que não julgava, abriu uma fresta que ele não sabia que ainda existia. Falou da seca. Dos animais enterrados. Das cartas do banco que parara de abrir. Falou da noite em que percebeu que estava sozinho demais para continuar fingindo força. Geneva escutou tudo sem interromper. Sem consolar. Sem curiosidade mórbida. Apenas escutou. Quando chegaram à fazenda, em uma casa pequena, um celeiro cansado e terra que insistia em sobreviver, Peter ajudou-a a descer. Tem um quarto separado, e disse, rápido. Até entendermos as coisas. Ela o encarou por um instante longo demais. Você pagou por uma esposa. Eu sei o que isso significa, e disse ela, sem dureza.
E eu concordei. Ele engoliu em seco. Na manhã seguinte, o reverendo chegou cedo. O casamento levou menos de 10 minutos. Nenhuma flor, nenhuma testemunha além do vento. Apenas duas pessoas cansadas, de mãos dadas, tentando acreditar que aquilo podia ser um começo. Depois que o reverendo partiu, Geneva tirou o casaco, arregaçou as mangas e olhou ao redor da cozinha simples. Onde guarda a farinha? Peter piscou, surpreso. Apontou. Ela começou a trabalhar. Fez pão. Varreu o chão. Aqueceu água. Não pediu nada. Não perguntou nada. Apenas ocupou o espaço como se estivesse ali há anos. Quando falou de novo, foi baixo. Não estou aqui para substituir ninguém, disse. Mas também não sou do tipo que desiste. Peter assentiu. Não confiava na própria voz. Naquela noite, enquanto o vento batia nas paredes e o fogo crepitava abaixo, ele percebeu algo que não esperava sentir. Ele não tinha comprado ajuda. Tinha convidado uma história inteira para dentro da própria dor. E nada mais seria simples outra vez. O frio não pediu permissão quando chegou. Entrou pelas frestas da madeira, pelo chão mal vedado, pelas janelas antigas que rangiam à noite como se a casa reclamasse da própria existência. Peter acordava antes do sol, como sempre fizera, e por hábito procurava o silêncio, e aquele silêncio pesado que durante anos fora a única coisa constante em sua vida. Mas agora havia passos. Passos leves no assoalho. O som de ferro batendo em ferro. Água sendo aquecida antes mesmo de o dia clarear. Geneva já estava de pé quando ele saía do quarto, o cabelo preso, o rosto sério, as mãos ocupadas. Ela não perguntava o que fazer. Observava. Aprendia. Agia. Nos primeiros dias, Peter tentou manter distância. Não por frieza, mas por cuidado. A casa era pequena demais para esconder sentimentos, e ele não confiava nos próprios. Limitava-se a fazer o que sempre fez, trabalhar até o corpo doer, como se o cansaço pudesse manter pensamentos afastados. Geneva acompanhava o ritmo sem reclamar. Ajudava a alimentar os animais, remendava roupas gastas, limpava o celeiro com a mesma atenção que dedicava à cozinha. Quando algo dava errado, não suspirava nem culpava o destino. Apenas ajustava e seguia em frente. Peter observava tudo de longe, como quem assiste a uma mudança lenta demais para ser compreendida de imediato. Ela não pedia consolo. Não pedia paciência. Não pedia nada. À noite, depois da última refeição, cada um seguia para o próprio quarto. A casa mergulhava em um silêncio diferente do que ele conhecia. Menos opressor. Menos vazio. Foi numa dessas noites que ele ouviu. Primeiro achou que fosse o vento. Depois, o estalar da madeira. Mas o som era outro, e contido, abafado, como alguém tentando não existir. Choro. Peter ficou imóvel na cama, o corpo rígido, o coração batendo mais forte do que gostaria de admitir. O choro vinha do quarto dela. Não era alto. Não era dramático. Era o tipo de dor que se carrega sozinha. Ele não bateu à porta. Não falou nada. Não se moveu. Ficou ali, escutando, respeitando aquele espaço que não era dele. Quando o som cessou, algo dentro dele também se aquietou, e não porque a dor tivesse acabado, mas porque fora reconhecida. Na manhã seguinte, Geneva apareceu como sempre. Olhos um pouco mais cansados. Postura firme. Nenhuma explicação. A vida seguiu. Até o dia em que o inesperado atravessou o portão da fazenda. Peter os encontrou perto do pasto do norte. Duas figuras pequenas, imóveis demais para crianças. Um menino, talvez 8 anos, segurava a mão de uma menina menor. Os pés descalços estavam cobertos de poeira. As roupas, rasgadas e finas demais para aquele clima. Onde estão seus pais? Perguntou ele, mantendo a voz baixa.
O menino ergueu o queixo. Foram embora. Nada mais. Peter os levou para casa sem pensar muito. Geneva apareceu na porta, avaliou a cena por um segundo e agiu. Envolveu a menina em um cobertor. Aqueceu água. Serviu sopa como se aquilo já tivesse acontecido antes. A menina se aninhou contra ela sem resistência. O menino comeu em silêncio, atento a cada movimento, como um animal acostumado a fugir. Mais tarde, ele falou. Disse o nome dos dois. Disse que a mãe tinha morrido semanas antes. Disse que o pai tinha ido embora no verão passado. Que estavam tentando chegar à cidade grande, mas a menina cansou. Que viram o celeiro e decidiram parar. Peter esperava hesitação. Medo. Cálculo. Geneva não hesitou. Eles ficam. Disse como quem afirma uma verdade simples. Peter abriu a boca para argumentar, mas não encontrou palavras. Algo no tom dela deixava claro que não havia negociação. Naquela noite, a casa mudou. Geneva colocou a menina para dormir em sua própria cama. O menino ficou no sofá improvisado perto do fogo. Peter sentou-se à mesa, mãos entrelaçadas, tentando entender como 4 pessoas cabiam naquele espaço que antes mal suportava uma. Quando as crianças finalmente dormiram, Geneva sentou-se perto dele. Eu não fui abandonada e disse, sem aviso. Eu fugi. Peter ergueu os olhos. Ela contou pouco. Falou do pai, da bebida, do medo. Da mãe que a mandou correr antes que fosse tarde demais. Não pediu pena. Não buscou absolvição. Eu sobrevivi porque aprendi a não esperar e concluiu. Peter não respondeu. Apenas estendeu a mão sobre a mesa. Ela tocou por um instante breve demais para ser chamado de gesto íntimo e mais suficiente para mudar algo. O toque foi firme. Real, presente. Naquela noite, quando se deitou, Peter percebeu algo novo, a casa respirava. Ainda era pequena. Ainda rangia com o vento. Mas agora guardava histórias, passos, sonhos frágeis demais para serem nomeados. E pela primeira vez em muito tempo, o silêncio não doía. Ele apenas existia, como uma promessa contida de que talvez, só talvez, aquele lugar pudesse se tornar um lar. A rotina não chegou de uma vez. Ela se construiu aos poucos, como tudo naquela terra. Primeiro vieram os horários. Depois, os hábitos. Por fim, algo mais difícil de nomear, a sensação de que aquelas 4 pessoas começavam a caber umas nas outras. O menino acordava antes do sol, atento ao som de passos e ferramentas. Observava Peter como se cada gesto fosse uma lição silenciosa. Aprendeu rápido a carregar água, separar ração, fechar o portão do curral. Não reclamava. Não perguntava quando iria embora. A menina passou a seguir Geneva como uma sombra. Sentava no chão da cozinha, desenhava figuras tortas na terra do quintal, dormia tranquila demais para quem havia caminhado dias sem destino. Às vezes, sorria sem motivo, como se estivesse reaprendendo a confiar no mundo. Peter não percebeu quando deixou de pensar neles como hóspedes. Apenas passou a contar 4 pratos à mesa. 4 pares de botas perto da porta. 4 respirações dentro da casa à noite. E, sem dar nome a isso, assumiu o lugar que a vida tinha deixado vazio. Ele se pegava atento demais ao caminho quando o menino estava no campo. Caminhava um pouco atrás da menina quando ela brincava perto do celeiro. Não por desconfiança do mundo, mas por responsabilidade. Como se algo tivesse sido confiado a ele sem aviso. Geneva notou. Não comentou. O trabalho nos campos virou tarefa dividida. Peter cuidava do arado enquanto Geneva conduzia o menino na limpeza do terreno mais baixo. O sol queimava forte ao meio-dia, mas ninguém reclamava. O silêncio entre eles era cheio de entendimento. Às vezes, os dedos se tocavam ao passar uma ferramenta. Nada era dito. Nada precisava ser. À noite,
depois que as crianças dormiam, eles se sentavam perto do fogo. O calor era pouco, mas suficiente. Conversavam sobre coisas pequenas. O clima. A colheita. O preço do sal. Mas por trás de cada palavra havia algo maior, algo sendo medido com cuidado. Você já pensou em ir embora? Ela perguntou certa vez, olhando para as chamas. Peter demorou a responder. Pensei. Quando tudo parecia perdido. E por que ficou? Ele olhou ao redor da casa. Porque alguém tinha que segurar isso de pé. Ela assentiu, como se entendesse mais do que ele tinha dito. Alguns dias depois, Geneva voltou da cidade com uma galinha presa contra o peito e um pequeno embrulho de papel amarrado com barbante. Entregou a galinha a Peter, mas manteve o embrulho junto ao corpo. Quando ficaram a sós, ela abriu o papel. O rosto não mudou, mas algo endureceu por dentro. Sem dizer nada, aproximou-se do fogão, colocou a carta no fogo e observou as chamas consumirem cada palavra. Alguém do passado? Ele perguntou, sem cobrança. Alguém que acha que ainda pode decidir por mim, e respondeu. Peter não perguntou mais nada. Apenas assentiu. No dia seguinte, ela plantou sementes perto da varanda. Disse que gostava de flores que atraíam abelhas. Que a menina gostava de observar o movimento. Peter cavou a terra com as próprias mãos. Trabalharam lado a lado, os joelhos quase se tocando. Era um gesto simples, mas cheio de futuro. As chuvas chegaram rápidas naquela estação. Numa noite de tempestade, o telhado do celeiro começou a ceder. Peter correu para fora com uma lona, mas Geneva já estava lá, equilibrada num banco, segurando o tecido contra o vento. Você vai cair, e ele disse. Então me segure. Ele segurou. Não porque ela escorregou, mas porque quando desceu, não se afastou. As mãos dele ficaram em sua cintura. As dela, firmes em seus ombros. A chuva caía forte ao redor, o mundo reduzido àquele espaço pequeno entre dois corpos imóveis. Não houve beijo. Não houve palavra. Mas quando se afastaram, algo tinha sido dito sem som. Naquela noite, Peter ficou acordado mais tempo do que o normal. Observou a porta fechada do quarto dela e entendeu, com uma clareza que o assustou, que Geneva não estava ali por necessidade. Ela poderia ter ido embora. Poderia ter aceitado outras propostas. Poderia ter escolhido caminhos mais fáceis. Mas escolheu ficar. Escolheu aquele chão duro. Aquela casa pequena. Aquela vida imperfeita. E essa escolha pesava mais em seu peito do que qualquer promessa já feita. Ela não estava ali por falta de opção. Estava ali porque tinha escolhido aquela vida. O som dos cascos chegou antes da poeira. Peter estava fechando a porteira do curral quando sentiu o ar mudar. Não foi instinto de medo, e foi o tipo de alerta que nasce em quem aprendeu a viver atento demais. O cavalo surgiu na estrada como uma mancha escura contra o céu claro. O homem montado vinha reto, sem pressa, mas com propósito. Quando desmontou, não olhou ao redor. Olhou direto para Geneva. Ela estava no alpendre, as mãos ainda sujas de farinha. Endureceu no mesmo instante. Não recuou. Não se aproximou. Apenas ficou. Estou procurando uma mulher, e disse o estranho, a voz seca. Usa o nome de Geneva. O silêncio caiu pesado. Peter deu um passo à frente, mas parou. Não por medo do homem, e o rifle nas costas dele não o impressionava, e mais porque sentiu que aquele momento não lhe pertencia. Ainda não. Sou eu, disse Geneva. O homem a avaliou como quem confere um objeto perdido. Recebeu minha carta. Queimei. Ele assentiu, como se já esperasse. Muita coisa mudou. Nossa mãe morreu. Nosso pai sumiu. Eu vim atrás do que sobrou. Peter observava cada gesto, cada pausa. O homem não veio com ameaças.
Veio com direito. Com passado. E isso, ele sabia, era mais perigoso. Não vim buscar confusão, e continuou o estranho. Preciso de trabalho. Preciso ficar. Geneva respirou fundo. Olhou para Peter apenas por um segundo. Ele não disse nada. Apenas sustentou o olhar e fez um leve gesto com a cabeça. A escolha era dela. Você pode ficar 2 dias, ela disse. Trabalhar. Comer. Dormir no alpendre. Depois segue seu caminho. O homem pareceu querer discutir. Pensou melhor. Assentiu. Durante os 2 dias seguintes, o clima na fazenda ficou tenso como corda esticada demais. O homem trabalhou duro, mas pouco falou. Observava tudo. Observava Peter. Observava as crianças. Peter não o perdeu de vista. À noite, o estranho comia sozinho. Dormia do lado de fora. O vento levava as palavras não ditas. Nada explodiu. Nada precisava. Na segunda noite, Peter e Geneva ficaram em silêncio junto ao fogo. Você não precisa me explicar, e disse ele, por fim. Eu sei, e respondeu ela. Na manhã seguinte, o homem partiu cedo. Deixou uma folha dobrada sobre a mesa. Geneva pegou o papel, não o abriu. Levou direto ao fogão e o entregou às chamas. Peter ficou ao lado dela enquanto o passado virava cinza. Estou cansada de carregar peso que não é meu, e ela disse. Então não carregue, e respondeu ele. Alguns dias depois, caminharam juntos até um pequeno túmulo no alto da colina. Uma cruz simples, sem nome visível. O vento soprava baixo. Geneva colocou uma flor silvestre aos pés da madeira. Peter ficou em silêncio. Não pediu explicações. Não precisava. Aquele gesto não era despedida de alguém específico. Era encerramento. De volta a casa, a noite caiu lenta. As crianças dormiram cedo. O fogo estava baixo. Geneva ficou parada no centro do quarto, hesitante pela primeira vez desde que ele a conhecera. Eu quero que isso seja escolha, disse ela. Não dívida. Não acordo. Peter se aproximou devagar. Então escolhe. Ela o fez. Aquela noite não foi urgente. Não foi tomada. Foi construída com o mesmo cuidado que tudo naquela terra. Quando finalmente dormiram, foi lado a lado, sem fantasmas entre eles. Pela primeira vez em anos, Peter não acordou esperando perder algo. Ele acordou sentindo que tinha ganhado. Pela primeira vez, ele não dormiu com fantasmas. Dormiu com o futuro respirando ao seu lado. Geneva disse como quem comenta o tempo. Estava sentada no degrau da varanda, descascando ervilhas, o sol da tarde caindo lento sobre o campo recém-virado. As crianças brincavam perto do celeiro. Peter atravessava o quintal com um feixe de madeira nos braços quando ouviu. Estou atrasada. Ele parou no meio do caminho. Não deixou a lenha cair. Não correu até ela. Apenas ficou onde estava, como se o mundo tivesse pedido silêncio antes de continuar. Atrasada, repetiu, baixo. Ela assentiu. O rosto calmo, mas os olhos atentos, fortes. Não havia medo ali. Havia a verdade. Peter se aproximou devagar e sentou ao lado dela. Não tocou. Esperou. É cedo ainda, disse ela. Mas eu sei. Ele respirou fundo. O peito apertou, mas não de medo. De algo maior. Algo quente. Então vamos cuidar, respondeu. De tudo. Geneva sorriu pela primeira vez desde que ele a conhecera daquele jeito aberto, sem defesas. E naquele sorriso havia futuro. A partir daquele dia, Peter mudou sem perceber. Caminhava um pouco mais devagar ao lado dela. Mantinha a mão pronta quando Geneva subia os degraus.
Passou a observar o cansaço antes que ela dissesse qualquer coisa. Não porque ela pedisse ajuda, e Geneva nunca pediu, e mais porque ele queria oferecer. As crianças mudaram também. O menino passou a assumir tarefas mais pesadas sem ser solicitado. Levantava cedo, cuidava da lenha, observava Peter com orgulho silencioso. A menina começou a colher flores e deixá-las na janela, pequenas oferendas coloridas para a vida que crescia ali dentro. A casa se ajustou. Peter trouxe um papel dobrado certa noite. Entregou a Geneva sem dizer nada. Ela abriu com cuidado. O documento trazia o nome dos dois, lado a lado. A posse da terra, me explicou ele. Não é só minha. Ela passou os dedos pelas letras como se tocasse algo sagrado. Vamos guardar bem, disse, dobrando o papel, é o nosso chão agora. Quando o inverno chegou, chegou rápido. A neve cobriu o campo. O vento voltou a bater forte, mas a casa resistiu. Havia fogo aceso. Havia risos. Havia espera. Naquela noite fria, Geneva sentiu a dor começar. Peter não entrou em pânico. Aqueceu água. Acendeu o fogo. Fez tudo com mãos firmes, mesmo com o coração batendo forte demais. Geneva não gritou. Não reclamou. Lutou como sempre lutara, e em silêncio, com coragem. E então o choro cortou o ar. Um choro pequeno, furioso, cheio de vida. Peter segurou o bebê por um instante antes de colocá-lo nos braços de Geneva. Um menino. Pequeno. Real. Ela chorou, finalmente. Não de dor. De alívio. Ele vai ficar, disse ela, quase rindo. Como todos nós. O inverno passou. Os anos também. A terra respondeu ao cuidado. A colheita cresceu forte. As crianças correram pelos campos como se sempre tivessem pertencido àquele lugar. O menino virou homem. A menina encontrou o próprio jeito de ver o mundo. O bebê aprendeu a andar entre sulcos de plantio e risos soltos. E Peter, que um dia achou que precisava resistir sozinho, aprendeu a descansar. Numa manhã de primavera, ele e Geneva subiram juntos a pequena elevação que dava vista para toda a fazenda. O sol nascia devagar. O campo respirava. Ela segurou a mão dele. Nós ficamos, disse. Peter assentiu. Ele achava que precisava salvar a terra. Mas foi a terra, e aquela mulher, que salvaram ele. Se essa história tocou você, deixe seu like. Comente o que mais te emocionou. E inscreva-se no canal para mais histórias do Velho Oeste. Onde a sobrevivência não vem da força, mas da coragem de escolher ficar.